lipedema, uma nova doença. No vídeo de hoje vamos falar sobre lipedema, que é uma doença nova, desconhecida da maior parte das pessoas, inclusive de muitos médicos. A propósito, eu sou Mário Serrano, cirurgião plástico, e o meu objetivo é oferecer a melhor experiência para mulheres que buscam uma melhoria da sua autoestima, da sua qualidade de vida, buscam mais saúde através da cirurgia plástica. E eu tenho feito isso através de cirurgias minimamente invasivas, com foco em recuperação rápida e que resultam em cicatrizes reduzidas. E também oferecendo informação de qualidade confiável. Esse canal do YouTube se presta a isso, a oferecer essa melhor experiência e de forma gratuita. Aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Lipedema é uma doença que foi descrita pela primeira vez em 1940. Só que de lá para cá parece que se esqueceu da doença, parou de se estudar, não se desenvolveram outras pesquisas. Então durante muito tempo essa doença, que não passou a existir de 1940 para cá, ela sempre existiu, mas não existia o diagnóstico de lipedema. Não se dizia que ela era uma doença separada, diferente de outras doenças. E até hoje acontece isso, de a pessoa que tem lipedema ser confundida com alguém que está acima do peso. Ah, isso aí é obesidade. Ah, isso aí é inchaço nas pernas. Isso aí é linfedema. Isso aí é porque é o biotipo dela mesma, é porque ela tem as coxas grossas. Quando na verdade a gente já sabe que lipedema é uma entidade separada, é uma doença nova, uma doença diferente de tudo isso que eu falei. Mas felizmente, nos últimos 20 anos, se voltou a estudar essa doença. Tem se cada vez mais investido, novas pesquisas têm sido realizadas e agora a gente tem não só um diagnóstico, mas a gente tem também tratamento para controlar essa doença. E o que é o lipedema? O que caracteriza essa doença? Bem, ela é uma doença da gordura, não somente da gordura. Para ser mais específico, mais tecnicamente correto, é uma doença do tecido frouxo. O nosso corpo tem vários tipos de células, células do sangue, células da pele, células de músculo, células nervosas, e a gente tem células que conectam essas outras células. A gente chama de tecido conectivo. E a gordura é um tipo especial de tecido conectivo, é um tecido frouxo. Então, todas essas partes do nosso corpo que são moles são esses tecidos conectivos frouxos. E o lipedema é uma doença desse tecido, dessas células moles, dessas células frouxas, e que afeta principalmente a gordura. E a grande característica dela é que faz com que as mulheres, porque ela é uma doença que afeta praticamente só mulher, acumulem gordura nas pernas. Isso é típico da mulher que tem lipedema. É aquela mulher que tem muita gordura, uma gordura acumulada de forma desproporcional nas pernas. Ela tem cintura fina, ela na maior parte dos casos, ela tem braços finos também, mas ela tem muito quadril, ela tem muita coxa, ela tem um bumbum grande. E quando essa doença progride, porque ela é progressiva, ela afeta também as pernas. Então ela fica com a coxa grossa e ela fica com muito volume, muita gordura também nas pernas, nos joelhos. Algumas mulheres, algumas pacientes podem ter também esse lipedema no abdômen e nos braços. Mas o mais comum, o mais típico é ter esse acúmulo de gordura desproporcional nas coxas. Ela não acontece desde o nascimento. A mulher nasce e se desenvolve na infância normalmente como qualquer outra criança. E aí quando vem a alteração hormonal, quando vem a puberdade, quando tem aquele estirando o crescimento, se percebe que passou-se a acumular mais na coxa do que em outras regiões. É aquela mocinha que ficou, mulherão, que ficou, com aquele quadril largo. É a mulher, boa de parir, que tem as coxas grossas, o quadril largo. Tem aquele biotipo pera. E aí vem a gestação, vem os filhos. E aí outra alteração hormonal e outro aumento desproporcional de gordura na região das coxas, na região das pernas. E na menopausa, outra alteração hormonal, outra alteração importante. Então, isso é muito característico da história da mulher que tem lipedema. Ela percebe que tem esses aumentos desproporcionais, esses saltos de acúmulo. Ela é capaz de acumular gordura na barriga, ela pode e fica obesa. Infelizmente, há uma
confusão da obesidade com essa doença, porque em muitos casos a mulher fica muito frustrada, porque apesar de ter uma alimentação às vezes melhor, de buscar se controlar, de fazer exercício físico, ela continua sendo taxada como obesa, porque ela não consegue perder essa gordura das pernas. É uma gordura muito, muito difícil de sair. Ela emagrece, ela faz dieta e continua com muita gordura na coxa. Então as pessoas chamam ela de gorda, ela se sente gorda. E isso traz muitas vezes até depressão para elas. E às vezes elas relaxam e acabam, sim, ficando obesas. 90% das mulheres que têm lipedema também têm obesidade. Mas são coisas distintas e que não necessariamente, né, estão andando juntas. Muitas mulheres são magras, mas têm esse acúmulo desproporcional de gordura na coxa. E como é que é o tratamento para o lipedema? Bem, o tratamento ele passa por uma parte clínica, que inclui medicamentos, suplementações, mas principalmente mudança de estilo de vida. A mulher tem que mudar a sua forma de pensar, ela tem que aceitar que essa doença não tem cura, mas tem controle. E para isso, ela precisa mudar o estilo de vida dela. Ela tem que ter hábitos de vida saudáveis. Ela tem que ser uma mulher não inflamada, o mínimo inflamada possível. Ela tem que comer pouco sal, ela tem que ingerir bastante água, ela tem que se exercitar, ela tem que ter uma alimentação saudável com alimentos anti-inflamatórios. Porque os estudos todos mostram que a inflamação, mesmo uma inflamação não perceptível, mas ela sim contribui para a progressão, para a piora do lipedema. Então, comer porcaria, ser sedentário, fumar, tudo isso piora o lipedema. A mulher que tem lipedema, ela pode se sentir frustrada por ter uma doença que não tem cura, mas eu prefiro sempre enxergar as coisas pelo lado bom, ver o copo meio cheio e não o copo meio vazio. E se a gente pode enxergar uma coisa boa no lipedema, é a gordura que se acumula de forma desproporcional na coxa da mulher, é um marcador, é um sinalizador de que ela está inflamada. A maior parte das pessoas vai um dia infartar sem saber por quê. E a resposta é: estava inflamado, não estava tendo um estilo de vida bom. Pode sim, muitas vezes tem um componente genético, mas na maior parte das vezes tem a ver com os hábitos de vida. Tem a ver com o fato que não está se exercitando, não está tendo uma alimentação legal, muitas vezes está comendo alimentos não saudáveis, uma alimentação inflamatória, está fumando. E isso tudo poderia ser evitado se a pessoa soubesse: olha, você está inflamado, você... Se não se cuidar, você pode vir a desenvolver doenças cardiovasculares, infartar, ter um derrame. E o lipedema, ele sinaliza isso para a mulher. A mulher que está inflamada, a coxa dela vai acusar, ela tem esse sinalizador. Então sim, a primeira coisa a fazer é aceitar que a doença precisa dessa mudança de estilo de vida e seguir nesse tratamento clínico, que passa por alimentos que vão desinflamar, alimentos que vão fazer com que a mulher diminua essa gordura desproporcional na coxa, que diminua o inchaço. E com isso tudo melhora a dor, melhora os outros sintomas. E outros sintomas, sim, eu acabei focando, né, muito na gordura, mas não é só a gordura, não é só o acúmulo desproporcional, não é só a estética. Na verdade a estética é o menor dos problemas da mulher que tem lipedema. Ela se queixa de outras coisas. A paciente tem uma dor importante, uma dor contínua nessas regiões que acumulam gordura desproporcional. E por que isso acontece? É uma dor de isquemia, é uma dor de falta de oxigênio. Chega menos oxigênio nessas áreas. E isso acontece porque essa gordura que cresce de forma desproporcional, ela cresce tanto que ela diminui o fluxo de sangue, o fluxo de oxigênio. As células vão sofrer e a dor é uma característica disso, é uma sinalização de que está chegando menos oxigênio. É a mesma dor que a pessoa sente quando está infartando, porque está chegando menos sangue lá no coração, menos oxigênio e dói. É a mesma dor que a mulher que tem lipedema sente todos os dias. E fazer essas mudanças nos seus hábitos vai melhorar essa dor. Outros sintomas: a mulher pode ter uns roxos, umas manchas roxas de forma assim, súbita, espontânea, sem ter nenhum tipo de pancada. Ela relata isso: doutor, do nada assim aparecem umas manchas roxas nas minhas pernas. E ela não sabe por quê. É do lipedema também. Então, se você tem lipedema, o tratamento clínico ele é fundamental, mas muitas vezes ele não é suficiente. A gente precisa fazer o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico ele é um tipo de lipoaspiração. A gente utiliza uma lipoaspiração específica para o lipedema, para não fazer com que essa perna fique tão flácida, porque afinal de contas a gordura acumulou e esticou a pele. Se eu só lipoaspiro, a perna pode ficar flácida. Então a gente tem que usar uma tecnologia que retrai, que estica
a pele. Muitas vezes a paciente já está num grau de lipedema tão avançado que só usar uma tecnologia que estica a pele não é suficiente. Nesses casos, muitas vezes precisa fazer uma cruroplastia, ou seja, precisa cortar e tirar a pele para deixar esticadinho. E mesmo assim, o objetivo, eu reitero, eu repito, não é estético. O tratamento é um tratamento de sintomas. É para que a pessoa diminua a dor, para que a pessoa tenha mais mobilidade, para que a pessoa se sinta mais confortável, tenha mais qualidade de vida. De quebra, ela ganha o bônus da estética, né? Ela vai vestir melhor as roupas, ela vai se sentir melhor consigo mesma. E esse tratamento ainda pode ser aperfeiçoado com a lipo Ultra HD. Como assim? A gente usa ultrassom para ter mais segurança, para ter mais precisão e para enxertar uma parte de uma gordurinha dentro dos músculos da coxa. Porque com isso a gente vai ter um esticamento dessa pele, fica menos flácida ainda e tem um benefício estético. Você tem mais força, porque essa gordura que a gente enxerta dentro dos músculos, ela proporciona um aumento da força, do tônus do músculo. Então tem um efeito de medicina regenerativa, de regenerar o músculo. E tem também o efeito estético, de deixar a coxa mais definida. Então isso é o tratamento do lipedema. E agora você pode estar me perguntando, doutor Mário, e quem é que pode dar esse diagnóstico? Como é que eu descubro se eu tenho lipedema ou não? Porque muito do que o senhor falou aí está me soando familiar, né? Eu acho que eu tenho, ou então eu acho que eu tenho uma amiga, um familiar que tem, né? Se encaixa com essa descrição aí. Quem é que pode dar esse diagnóstico? Bem, não existe um médico exclusivo que dá o diagnóstico de lipedema, mas os profissionais estão habilitados, que costumam estudar essa doença nova, são o cirurgião plástico, o cirurgião vascular e muitas vezes um nutrólogo também, que se dedicou a estudar essa doença que afeta o metabolismo da gordura, que faz com que a paciente tenha então esse acúmulo desproporcional da gordura nessa região das pernas principalmente. E o diagnóstico que esse profissional vai lhe dar é um diagnóstico clínico. Ele até pode solicitar alguns exames que vão ajudar no diagnóstico, mas não tem, até hoje, infelizmente, nenhum exame, seja de laboratório ou de imagem, que por si só dê o diagnóstico. O diagnóstico é sempre do médico especialista, do cirurgião plástico ou cirurgião vascular, né? Lhe examinando, conversando com você, entendendo a sua história, e que vai poder afastar outras causas, né? Dizer que se realmente não é outra coisa que não lipedema e poder lhe dar esse diagnóstico, que vai, antes de tudo, ser libertador no sentido de você saber que não, você não é obesa, não, você não está com uma outra doença, mas sim, você tem uma doença chamada lipedema e que se alguém, né, não sabe, se alguém lhe confronta, né, lhe ofende, você pode esclarecer, olha, não, eu que eu tenho é lipedema. E se eu faço uma lipo, muitas vezes, já que muitas vezes até há um tabu, há muitas vezes um preconceito em quem faz lipo, você pode dizer, não, eu estou fazendo na verdade uma complementação de um tratamento para uma doença. Não é necessariamente algo estético, mas sim algo para resolver a minha dor, o meu inchaço, para permitir que eu melhore desses sintomas, que eu ande melhor e muitas vezes, se diagnosticado de forma precoce, impedir a progressão da doença. Porque existem graus do lipedema e se você não trata, se você não muda seu estilo de vida, se você não faz muitas vezes o tratamento cirúrgico, essa lipoaspiração especial, você vai progredir com a doença até chegar num ponto de ter alterações, ter fibrose, porque essa falta de oxigênio, essa falta de fluxo de sangue, ela cronicamente ela não traz só dor, ela traz também uma inflamação que resulta numa fibrose, em cicatrizes internas, que dão aquele aspecto embolotado, a coxa fica toda encaroçada, toda cheia de bolinhas e isso vai progredindo até chegar num aspecto de deformidade das pernas. Então, se isso lhe parece importante, procure ajuda o quanto antes para poder ter um diagnóstico e seguir num tratamento, que é um tratamento de controle, um tratamento para poder diminuir os sintomas, trazer mais qualidade de vida e permitir que você tenha uma vida plena, sem nenhum tipo de limitação. Ficou alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários. E se você tem, né, alguém que possa, né, usufruir dessa informação, compartilha com ela esse vídeo. Eu agradeço pela audiência e até a próxima.